Educação é uma prática social que visa desenvolvimento, potencialidades, habilidades e competências humanas. Sua finalidade é transformar a escola numa prática regular de vivências de cidadania, equidade, inclusão e também de socialização. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a importância da educação no processo de construção pessoal e social com a professora, diretora escolar, pedagoga e psicopedagoga Maristela Monteiro Marques Silva. Então fique ligado nesse bate-papo. Eu sou Léo Deméter e este é mais um Câmara Entrevista. Educação é o ato de educar, instruir e disciplinar. No seu sentido mais amplo, educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a geração seguinte. Quem explica esses e outros conceitos para a gente é a Maristela Monteiro. Nascida em Bragança Paulista, é casada, tem 3 filhas, a Gabriela, Maria, Isadora e 4 netos, Lucas, Lara, Elisa e Matias. Em março de 1980, quando veio para a Extrema, o programa de educação infantil do Mobral, ela ganhou uma sala para abraçar esse projeto e nunca mais parou na educação. Trabalhou em escolas estaduais e municipais, foi professora de educação infantil, do Ensino Fundamental 2, de filosofia e também de sociologia, diretora do projeto integral por 11 anos, coordenadora do EJA, que é Educação para Jovens Adultos, psicopedagoga em clínicas e atualmente é diretora-geral e mantenedora de uma escola particular aqui do município. Neste ano, ela completa 29 anos no ensino. Bem, eu quero começar o nosso bate-papo aqui, desejando boas-vindas, Maristela. Tudo bem contigo? Oi, Léo, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer pelo convite, ver como que você está tão bem sendo educado e tido estudado em Extrema. Isso é importante. Né? Isso é uma coisa maravilhosa. Obrigado, Maristela. É importante a gente falar sobre esse assunto que é o ensino. Bem, eu queria começar perguntando sobre a sua trajetória. Você nasceu em Bragança Paulista, mas você morou a vida toda em Extrema. Conta pra gente como é que esse contato com a cidade, como é que começou tudo? Olha, eu tenho um prazer enorme de falar que eu nasci em Extrema, que eu moro em Extrema, né? Extrema me proporcionou minha família, minha base, o que eu sou. Eu acho que a melhor coisa do mundo é você ter raízes, você criar raízes, né? Então, eu tenho amigos que estudaram comigo a vida toda e que eu fico anos sem vê-los, mas a gente consegue manter essa coisa de amizade, Relação, então, né? De relação. E isso é o quê? É educação. É onde você foi criado, é onde você teve. A família, ela está muito ligada para a educação. Então, quando você tem essas duas coisas, nós temos isso aqui em Extrema, né? Essa facilidade ainda, apesar de hoje eu não conhecer muitas pessoas que moram mais em Extrema, eu tenho uma ligação com as pessoas que eram de Extrema, sempre moraram em Extrema. Então, morar em Extrema, para mim, é uma coisa maravilhosa. Maristela, você é uma pessoa que sempre esteve ligada à questão de ensino. Sim. Eu queria saber sobre a sua área de atuação. Como é que começou a sua vida escolar? Olha, é muito... A minha formação escolar e a minha atuação na escola foi muito eclética. Eu falo que eu comecei num projeto Mobral de educação infantil, que era pré-escola antigamente. E fui para uma universidade, que é antigamente chamava faculdade. Então, eu posso falar um pouco de educação em cada segmento, sim, porque eu passei por elas, né? E eu tenho grandes transformações. Então, foi assim minha vida, né? Eu precisei fazer pedagogia. Não era o que eu queria fazer outras coisas na minha vida, mas caiu pedagogia na minha vida. Era que estava mais próximo, né? É o que era a minha realidade naquele momento. Eu casei, eu estava grávida, eu acho que isso é muito importante, e não perder os sonhos. Eu tinha um sonho de ser uma coisa, mas eu dei muito certo sendo educadora. Que lindo, bonito. Tá? Eu falo que eu sou uma pessoa muito feliz e muito realizada no que eu propus fazer. Então foi assim, eu entrei na pedagogia
Eu fui convidada com 16 para 17 anos, sem ser formada ainda, a trabalhar com o Mobral para educação infantil. E aí eu passei no concurso da prefeitura na educação infantil e assumi uma sala. E aí eu queria mais da minha vida. Aí eu falei, não, só isso não dá. Aí eu fui estudar. Eu queria estudar muito, muito. Eu tinha uma necessidade de aprendizagem muito grande. E aí eu fui fazendo cursos. E aí quando saiu o primeiro curso de psicopedagogia, foi aonde eu entrei. E aí eu tive oportunidades. E nisso eu também fazia filosofia. Paralelo. Paralelo. Eu fazia filosofia. Então eu podia dar aula no colégio. Aqui em Extrema era o Colégio José Alves. Então eu acho que quase todo mundo dessa época do José Alves teve aula comigo, né? Eu falo que eu passei por quase todas as instâncias. As instâncias. Ou teve aula comigo na pré-escola, ou foi ter aula comigo no Ninguém escapou de você, Ninguém escapou de mim. Mas eu era uma pessoa, eu amava o que eu fazia. Eu amo o que eu faço. Então, os meus olhos brilham, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui fazendo, só que eu levava uma vida muito louca, muito louca. Corrida demais. Demais, porque eu trabalhava aqui em Extrema, eu trabalhava em São Paulo, eu trabalhava no colégio daqui de Extrema, Sim. na José Alves. E no dia 22 de maio, a Tieme, a mãe da Annelise e da Vanessa, ela estava na praça me esperando. Eu estava voltando de São Paulo de ônibus e a tia me pegou e falou para mim assim, o que você foi fazer? Eu fui falar, o que eu fui fazer? Eu fui trabalhar. Aí ela me disse, por que a gente não abre uma escola particular aqui em Extrema? Eu falei, ai, tia, abrir uma escola particular? Ela falou, vamos, você está cuidando dos filhos dos outros. Vem cá para você ver como que a Isadora está. Não, como a Isadora está. Foi uma palavra dela. Porque ela estava um dia muito frio e a Isadora de roupa curta, na praça de Extrema, sem a mãe. Aí aquilo mexeu muito comigo. Aí eu trabalhava numa clínica em São Paulo, eu cheguei e eu falei que eu ia montar uma escola. Aí ela falou assim para mim, Maristela, você vai montar uma escola? Olha onde você está. Você tem certeza disso? Eu falei, vou. Sônia, eu quero montar uma escola. Aí ela falou, então vamos fazer o seguinte, você vai assumindo a escola... Aos poucos, né? Aos poucos e vai deixando outras coisas. O que você vai deixar primeiro? Primeira coisa que eu tive que deixar foi as aulas da FAAT, que eu trabalhava, que não dava para conciliar, tinha que começar a conciliar tudo. Então eu deixei a FAAT, aí eu fui deixando, aí eu deixei de dar aula na pré-escola, mas continuei em alguns atendimentos e continuei no colégio. Quando o colégio fechou, daqui de Extrema, aí me ofereceram o projeto integral. Aí eu fui para o projeto integral, então eu trabalhava na escola, no projeto integral. Nossa. E ainda tinha alguns atendimentos. Era uma jornada tripla. Era até uma mais. Coisa, mas eu vibrava com aquilo, gostoso, sabe? Eu amava aquilo. Eu amava, não, eu amo isso, né? E foi essa a minha trajetória. Bacana. Ô Maristela, eu queria te fazer uma pergunta. Em que consiste a arte de educar? Como já dizia Paulo Freire, a educação é um ato de coragem, é um ato de amar. As pessoas que são escolhidas para ser professores, para ser grandes mestres, têm um olhar diferenciado, têm um brilho no olhar. Elas são escolhidas. A gente acha que a gente cai nessa profissão. Não, a gente é escolhido para ser professor. Porque com a educação, eu sempre falo, a educação é o único poder que tem de mudar toda a história do mundo. Somos nós, professores, que temos a chance de transformar essas crianças, de transformar esses jovens. Por quê? Porque eles precisam que a gente sinta essa amorosidade no ensinar. A coragem, a disciplina,
a inteligência está sempre ligado ao conceito do conhecimento. Então, isso nunca vai acabar, né? Eu acho que o Paulo Freire ele deixa muito claro isso, ó, ato de coragem, ato de amor. Vou fazer uma pergunta, acho que é uma pergunta bem atual. Quais são os principais desafios da educação hoje em dia? Olha, desafios sempre existiram. Sempre teve. E sempre vão existir. Mas hoje, a gente tem que colocar que a arma mais poderosa do mundo é a educação. Então, mudar a educação, ela favorece a quem tanto? A gente tem que deixar isso muito claro. Isso é um grande desafio. Então, o primeiro desafio que eu vejo é o ensino de base. A educação básica, ela tem que ser forte, ela tem que ser fortalecida, ela tem que ser estimulada, né? Ela tem que ser estruturada. Nós temos que entregar para esse aluno a vontade de aprender, porque daí ele nunca vai desistir da escola. É aí que a gente tem que ver. Então, o primeiro desafio é a educação de base fortalecida. Nós temos o segundo desafio, que é atender as famílias. Eu acho que isso é um desafio muito grande, porque a escola ela tem que ser humilde na escuta. Olha, humildade na escuta, porque a gente atende famílias de diversas maneiras, de diversos conceitos. Diversas classes, diversas classes, e isso influi muito no desafio da escola, tá? Um outro grande desafio que surgiu é a questão da escola, da gente colocar dentro da escola a questão da... Como que eu vou poder explicar aí para vocês? Eu não quero usar essa palavra. Da inclusão, tá? O que é uma inclusão dentro da escola? É uma pergunta que eu vou fazer em breve para você. O que é essa inclusão? Nós estamos preparados para essa inclusão? Então, a escola, a partir do momento que existe isso, ela tem que estar preparada. Eu falo que não existe uma coisa sem outra. Nós temos que entregar aprendizagem em qualquer segmento. É inclusivo? O que eu vou fazer para essa criança? Como é que eu vou me preparar para isso, né? Sentir parte de um todo. Gente, se você está numa sala, você não pode ter excluído. É inclusão. Então, o que é que eu vou fazer para essa criança? Né? É uma questão que deixa um desafio muito grande, que eu acho que tem que ser debatido muito, tem que ser aprendido muito. Nós estamos investindo muito nos nossos professores. E outra coisa que a gente vem enfrentando após pandemia, né? O que aconteceu após a pandemia? Houve uma depressão muito grande nos jovens. Eu não senti tanto isso no infantil, mas sim mais nos adolescentes, né? E por que isso? Então, eu penso muito que a pandemia ela veio e ela deixou cada um na sua casa, cada um no seu mundo, numa época de socialização. Na época que você aprende a lidar com o outro. Porque quando você é criança, você divide. Repare bem, né? Você divide um brinquedo, você aceita aquilo que está acontecendo, mas quando você é adolescente, você começa a dar sua opinião em cima daquilo que está acontecendo. É a época que você vai explorar o seu eu. E como é que você explora o seu eu sozinho? Né? Não existe É necessária isso. A troca, né? É necessário uma troca. Eu preciso de você. Não existe crescimento sem o outro. Eu só cresço se eu tiver o outro. Então, pense bem, uma criança de 13 anos ficou até 15 anos em casa sozinho, né? Que troca sem teve? O convívio. Sem o convívio. Então, a gente recebeu isso. Não foi fácil para a escola, mas agora eu acho que a gente está conseguindo encaixá-los, né? E isso é muito bom, porque a escola ela tem que ser acolhedora. A escola, ela é o espaço onde todo mundo pode ser todo mundo. A pandemia ela trouxe esse desafio, né, Marcela? Trouxe. E isso é muito bom, né? Quando você olha, e assim, nós que estamos na parte administrativa e diretiva, nós temos que estar muito aberto a tudo, tá?
A gente tem que estar aberto à família, nós temos que estar aberto ao aluno, nós temos que estar aberto aos nossos funcionários e temos que ter uma linguagem única, mas respeitando as individualidades. Isso é essencial. Você atua desde o berçário ao ensino médio, Sim. né? Você tem essa experiência. Sim. A gente sabe que existem adversidades, existem qualidades. Eu queria que você falasse um pouquinho da peculiaridade de cada área. Tá, vamos lá. Eu acredito assim, a maior adversidade da escola é entender que a escola não é caixinhas, não é, elas são segmentos, mas ela não está numa caixinha, ela está dentro de um todo. Então, o que cada segmento tem que trazer? Ele tem que trazer a troca, ele tem que trazer amorosidade, ele tem que trazer aprendizagem. Eu falo isso, tudo tem que trazer aprendizagem. Cada segmento traz aprendizagem dentro daquele contexto. Na educação infantil, eu falo o seguinte, eu brinco até, não precisa aprender quase nada quando eles estão com o primeiro, segundo, só dê amor, porque com amor tudo desabrocha. Fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Se você plantar o amor naquelas crianças, elas vão ter vontade de ficar com você. A escola, se ela não for esse terreno fortificado, ela não consegue isso. Eu olho para os nossos alunos, voltando sendo pais de alunos agora, e como eu disse, eu já tenho pais e agora já tenho avós levando seus netos para a escola. E isso me dá uma coisa muito grande, por quê? Porque teve amor, teve acolhimento, base, né? Teve base, isso é muito forte. Importante. Bem, a gente sabe que a educação, nos dias atuais, ela é um desafio, principalmente devido ao advento da internet, das redes sociais, da facilidade da informação. Como é que a escola analisa essa questão pedagógica? Como é que ela se adapta a esse mundo novo digital, Maristela? Olha, é muito interessante. Falar que a internet, falar que não existe tecnologia é mentira. A gente não pode tampar os olhos mais. Não existe mais essa coisa de faz de conta, né? Então, assim, hoje nós temos a plataforma digital da escola. Então, falar que nós vamos brigar com a tecnologia é uma coisa retrógrada, né? Não tá. Ainda mais agora que nós vamos... o Arthur Igreja, ele deixa muito claro que a inteligência artificial, ela veio e ela vai transformar o mundo. Nós estamos convivendo com isso, gente, com essa transformação. A escola, ela vai se transformar. Então, o que a escola faz? O nosso material, ele tem a plataforma digital. Há uma combinação na nossa escola que o aluno, ele vai usar o celular na hora que for pedido, tá? Para chegar a isso, nós criamos regras junto com os alunos. Olha, esse ano foi um ano muito desafiador para a gente, porque a gente perdia para o celular. O celular sempre estaria na frente. Então, o aluno dava um jeito de arrumar o celular e de estar mexendo. Então, agora, a gente é bem claro para o aluno. Ele tem horário de usar o celular, mas na hora que o professor falar, o professor ele tem que ser protagonista da história, tá? Então, se ele é o protagonista, ele tem que estar sendo escutado. A disciplina acima de tudo, né? A disciplina. Então, é assim, a primeira vez que a gente pega o celular, a gente leva para uma coordenação. A segunda vez, a família já é chamada, tá? Porque é um combinado. Então, eu acho muito interessante, nós temos um aluno que ele fala que mexer no celular é mais forte que ele. Então, ele chega e já deixa o celular na sala da coordenação. Ótimo! Já opta por isso. Isso, mas isso é claro, isso é explicado para os nossos alunos. Porque é a mesma coisa assim, gente, dá para voltar a não mexer no celular? Não existe mais isso. O que nós estamos fazendo agora é para quê? Para ser transmitido aonde?
Tá vendo? É tudo. Então, eles vão nos ver através do quê? De uma plataforma. Sim. Né? Então, não dá mais para fingir que não existe. Nós temos que criar regras, porque a partir do momento que se cria uma regra para ser usado, o aluno também está tendo tempo de socializar. Porque o que a gente percebia... Está criando limites, Maristela? Sim. O que a gente percebia muito na escola quando era liberado o celular? Cada um no seu mundo. Era todo mundo aqui. Gente, eles estavam conversando do lado pela internet, pelo WhatsApp. Ignorava o professor e a comunicação era cibernética. Não em sala de aula, no intervalo. Sim. Eles estavam no intervalo e eles não conversavam, estavam aqui na internet. Não tinham a interação. Aí o que a gente percebeu? Eles podem usar, sim, mas a gente procura incentivá-los a conversar, a procurar professor, sabe? A estar com a gente. Gente, a minha sala é aberta. Eu acho isso o máximo. Dos alunos me procurarem, poderem conversar comigo, trocar ideia comigo. A gente fala de tudo. Bacana. Vamos falar de tudo, é um assunto que é a nossa próxima pauta. A gente sabe que a escola ela precisa desempenhar muitas tarefas, além da pedagógica, necessitando de um preparo constante no contexto social, por exemplo. É preciso levar em conta, Maristela, essa complexidade da vida atual. São as crenças, são os valores, são as maneiras de encarar e de viver. Como é que vocês lidam com as adversidades dentro da sala de aula? É uma coisa tão pequena e tão grandiosa que faz transformar tudo. Eu falo que é o respeito. A minha liberdade, ela está em mim, mas ela está no outro também. Isso eu acho que tem que ser uma coisa muito pautada. Quando se tem respeito, se fala de tudo. Se fala de crença, se fala de valores. A nossa escola, ela é baseada em valores, missão e visão. A família que nos procura, ela já sabe quais são os valores inseridos naquela escola. Então, os valores nossos, junto com a família, eles vão dar alicerce para aquela criança, vão dar alicerce para aquele adolescente. Então, não é que vai se chocar. Há uma troca quando as coisas não estão bem. Uma troca, uma soma, né? Uma soma. E outra coisa, a comunicação, Léo. Eu acho muito importante que tudo seja falado, tá? Tem pessoas certas para você falar. Hoje a gente vive num mundo que a gente pode conversar com qualquer pessoa dentro da escola que você está. Eu falo que a gente tem essa escola, não é à toa, porque eu coloquei na escola o meu coração. E quando você planta um coração, você quer daquela escola, saia pessoas boas, pessoas para o mundo, independente de que vai ser, independente do que quer ser. A primeira coisa que, antes de tudo, é ser bom, é ter um coração bom, sabe? É ser um profissional ético. A gente vai falar depois muito disso, do poder, né? Como o poder ele muda. O poder e a educação ainda eu não vejo muito junto ainda. Porque onde tem um poder, ele não tem essa complexidade de escuta, né? E existe isso. Então eu falo assim, a nossa escola, ela é uma escola acolhedora. Eu sinto isso quando eu chego, eu sinto que os professores são felizes na nossa escola, tá? Eu tento passar esse amor para todo mundo. Outro ponto bastante discutido, Maristela, nos dias atuais, é a questão das relações de gênero dentro da escola. Sim. Como é que vocês lidam, como é que a educação hoje lida com esse tema? Tá, vamos lá. Antes de se pensar em gênero, a gente tem que pensar em subjetividade. Olha lá, gente, da onde é que vem o gênero? Uma coisa puxa a outra, né? Puxa a outra, subjetividade. Quem é que está por trás da subjetividade? É uma pessoa, é um indivíduo. Essa pessoa, eu falo que quando a família e a escola, elas sentam e conversam junto com a pessoa, tá? Com esse adolescente,
a gente vai encontrar uma melhor maneira de lidar com essa situação na escola. Não dá mais para colocar lentes cor-de-rosa e achar que não existem as coisas. As coisas estão aí, as coisas estão acontecendo. Só que, eu já falei e torno a repetir, o respeito, aceitar as pessoas do jeito que elas são, ensinar os alunos que cada um tem a maneira de ser. Outro dia eu conversei isso com professores. Não é que eu não admito, não existe a palavra não admitir, mas eu não gosto que assuntos polêmicos sejam debatidos com uma coisa assim, o meu ponto de vista, é o nosso ponto coletivo, de vista. É como a gente enxerga isso, é como a escola vê isso. E o gênero está aí, tá? É essa transição. Então, e é muito interessante, porque os alunos que a gente tem, né, e que acontece isso, a gente vê essa transformação. E a aceitação é mútua. É mútua, é nossa, é da família, é da outra família, é do colega. Por quê? Porque teve respeito, teve aceitação, teve amorosidade. Gente, é a base de tudo. Você falou da questão em relação escola-família. Hoje em dia, se trabalha muito a questão da educação dos pais também em paralelo à Sim. educação dos filhos. Como é que é feita? Como é que vocês analisam e trabalham a questão da escola, casa? É importante, Maristela, envolver os pais no dia a dia dos alunos? Sim. Eu vou voltar a falar naquela coisa de base. Se a escola ela tem que ter o ensino básico fortalecido, a gente volta que a família tem que ser fortalecida, sim, porque a família é a base. Então, duas bases fortalecidas, o que vai acontecer? Nós vamos estar entregando para aquele aluno o que ele tem de melhor. Então, chamar o pai na escola não é chamar o pai só para questões negativas, para as questões positivas também. Então, a presença do pai na escola se faz necessária até para o filho saber da importância dele para a família, né? Hoje em dia, não tem mais aquela coisa, a escola não gosta de receber pai. Não, pelo contrário, nós precisamos conversar com os pais. Nós precisamos trocar figurinhas. A escola ela tem que ter uma linguagem para todos, né? Não dá para ser uma escola uniformizada. É uma comunicação universal, única, né? A gente usa uniforme para se identificar, mas na escola ela tem que ser uma base criteriosa, que todos possam ter vez. Né? E é interessante o pai estar dentro da escola com a gente. Na pergunta anterior, você falou sobre a questão do ensino infantil. Queria perguntar alguma coisa para você sobre a questão do ensino médio. Quais são as habilidades que um professor deve ter, ou ele precisa ter, para implementar e para tornar o ensino mais atrativo e eficaz? Como é que você vê esse processo de ensino de aprendizagem com os educandos do ensino médio? É uma questão muito interessante essa. O professor do ensino médio, ele tem que ter uma personalização. Isso é claro. Ele tem que ter uma identidade. Identidade. Não dá para ele ser só um professor, ele tem que ter um conteúdo multidisciplinar. Porque você está lidando, o que nós falamos isso, ó. Você está lidando com um aluno que está... O que está por trás do professor ali na frente? Um celular. Sim. Então, a aula desse professor, ela tem que ser muito interessante. Então, esse professor, ele vem com um contexto muito grande. Ele tem que ter conteúdo embasado em multidisciplinas, ele tem que ser reflexivo. Sim. Por quê? Porque você está lidando com pessoas que também têm voz, tá? Então, você tem que escutar e refletir sobre aquilo que o aluno fala para você. Ele tem que ensinar o aluno a ser crítico,
Gente, nós não queremos isso, nós não queremos uma sociedade crítica, nós não queremos uma sociedade saudável. Para ter uma sociedade saudável, nós temos que comunicar. Precisa ver a parte, né? Eu preciso ver o ponto de vista do outro, eu tenho que ter um respeito, eu tenho que ter... Então, o professor do ensino médio, eu falo que ele é faceta. Ele tem que ter muitas e muitas mágicas. Por quê? Para ter esse envolvimento com o aluno. E tem que ser carismático, né? Porque, aliás, professor tem que ser carismático sempre. Eu falo que na pré-escola o professor tem que ser beijinhos e abracinhos. Depois ele tem que trazer um pouco de limite, tá? Porque daí é assim, o limite na educação infantil, ela tem que ter baseado e regrado. No fundamental vem um limite, mas já com uma certa autonomia. No ensino fundamental você põe um limite, mas já vai aumentando a autonomia. No ensino médio, você cria limites, cria as regras, mas ensina ele a ser autônomo. Eles têm que ir embora para uma universidade sendo autônomo. Sim. Eles sabendo o que é certo, né? O que é certo e o que é errado. Não dá para a gente... Mas uma coisa que tem que ficar certo, sempre na cabeça de qualquer aluno, ele ser chamado pelo nome. Ele ser reconhecido, eu olhar na cara de um aluno do ensino médio e saber o que está passando por trás daquele olhar. A empatia. A empatia. E por isso é muito importante, eu falo isso, né? Eu falo assim, é bom só estudar numa escola? É maravilhoso, gente. É maravilhoso estudar e crescer numa escola, porque quando você for embora para uma outra realidade, você vai preparado para tudo. Você tem força para enfrentar qualquer desafio, porque você teve o quê? Amor. Você foi criado pelo amor. Você foi criado, eu olhando no seu olho e sabendo assim, nossa, hoje o Léo teve alguma coisa que incomodou. Léo, você quer conversar comigo? Você entra na minha sala. Sensibilidade. E você conta tudo o que acontece com você. Tem coisas que a família não sabe e a gente sabe. Você entendeu? E a gente, é aquilo que eu falei, é aceitação, tá? E a gente aceita, a gente troca. Aí eu falo, eu não sei se isso é legal. Eu não sei se isso é legal. E é legal que às vezes eu tenho que usar a psicologia deles. Sim. Né? Eu falo assim, tem hora que eles falam comigo, eu estou falando igual eles. Outro dia eu falei, gente, eu estou usando as mesmas palavras que vocês. Mas é uma adaptação, né? É uma adaptação. Necessário, né? E agora, por incrível que pareça, numa sala, eu ganhei o nome de bonequinha de luxo. Eu achei o máximo. Por quê? Foi apelidado pelos alunos. E eu achei muito interessante. Por quê? Porque eles me procuram dentro da minha sala e eu não estou. Porque eu estou andando na escola. E aí eles chegaram e falaram, até que enfim achamos a nossa bonequinha de luxo. Por quê? Eu falei, mas por que isso? Porque você é muito procurada. Gente, você já ouviu isso de um aluno? É muito gratificante, muito gratificante, né? Eu não vi isso. Eu vi de uma maneira muito criativa esse apelido. Você entendeu? Carinhoso. Tipo, ela é a nossa Maristela. Eu preciso dela. Foi isso. Maristela, qual que é a sensação de você encontrar ex-alunos e saber que você contribuiu na construção da vida profissional deles? Gente, é assim, interessantíssimo. Tem coisas que me deixam... Fazer um adendo, tia Maristela, a famosa tia Maristela. Como é que é saber que você foi peça fundamental? Né? Eu vou falar depois para você de uma coisa que tenho certeza que você vai me perguntar, mas eu vou falar assim, eu entrei um dia, eu fui com a minha filha, que o neném dela, a Elisa estava doente, e eu entrei no posto de saúde, no PSF. E aí eu escuto um aluno gritando, fulano, mulher, é a tia Maristela, mas eu sou assim por causa dela. Eu fiquei, né? Aí eu falava, ai meu Deus, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou trabalhando em Camanducaia. Você não acredita, eu dei gente, sabe? Eu dei gente, foi muito bom o que você fez para mim. Ela foi minha mãe e meu pai.
Gente, aquilo me desmontou. E então eu encontro pessoas, assim, todo mundo, assim, são duas realidades que eu trabalhei muito diferentes, Léo, e a gente vai conversar disso, o projeto integral e a minha escola, tá? Na minha escola eu encontro com todo mundo que sai da minha escola, graças a Deus, eles têm histórias muito, muito boas, muito, assim, os alunos da nossa escola, eles passam no primeiro vestibular, eles criam uma realidade. São histórias que enchem o coração. São histórias que enchem, e que falam assim, meu filho vai voltar, imagina se meu filho não vai voltar a estudar naquela escola. É a coisa mais carinhosa, né? Mas isso mexe muito comigo, quando eu vejo que realmente eu transformei vidas que eram vidas difíceis, tá? E eu sei que eu fiz isso com muita gente. Sim, bonito. Bem, das experiências que você presenciou no campo da educação, eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Qual delas que você considera mais significativa no seu trabalho? Teve alguma história, Maristela, que te marcou muito, que hoje te traz muito orgulho? Você falou sobre a questão de transformar vidas difíceis, mas teve alguma história que até hoje te emociona? Eu vou começar falando para você, Léo, porque senão eu vou chorar. Projeto Integral. Projeto Integral foi a coisa que mais me deixou impactada. Eu trabalhei com todas as vulnerabilidades que você podia imaginar. Tudo acontecia. E não sei se a gente tem tempo, eu vou contar só uma historinha rapidinha para você, quando eu cheguei no Projeto Integral. Eu cheguei no Projeto Integral, eu sempre andei de salto, e eu cheguei, eu subi, e eu vi 2 alunos tirando cola de sapateiro. E eu cheguei, falei, meu Deus, o que é isso? Era a realidade do Projeto Integral. Eu cheguei, falei, eu tenho que ter uma força. Não dava para eu chegar ali na amorosidade. Eu cheguei, tirei o sapato e fui em cima e tirei, né? E eles fizeram, o quê? Eu falei, agora eu sou coordenadora daqui, eu vou endireitar isso daqui, fiz aquilo. Daí no começo eu senti que o Projeto Integral, ele não podia ter cara de escola. Isso foi muito interessante para mim. E eu transformei o Projeto Integral numa casa, com sala, com televisão, com cozinha. E assim, nós tínhamos a oportunidade de estar embaixo do polo esportivo de Extrema, que tinha tudo. Tinha piscina, tinha quadra. Então, e aí eu fui chegando devagar, tá? E eu comecei a participar das coisas que eu nunca imaginava que existia na vida. De coisas que eu nunca imaginava que um ser humano era capaz de fazer. São coisas que jamais eu vou falar, porque são coisas éticas de um projeto, né? Mas eu ia para lugares, eu saía à noite para procurar aluno, que não era aluno, porque ali era um projeto e eu era chamada de... A mãe Maris chegou. Então, e isso só eu consegui depois que aconteceu uma coisa muito interessante nesse projeto. Eu pedi para a prefeitura colocar na época um ônibus para que eles levassem os alunos para a escola, e tinha monitora. E a monitora ia, porque o Projeto Integral funcionava assim, as crianças que não tinham onde ficar de manhã ficavam com a gente e ia à tarde para a escola. E daí da escola elas iam para casa e vice-versa. Quem saía da escola integral, né? Ia para a gente lá. Então eles comiam, tomavam banho, e eu tudo arrumadinho para a escola, limpinho e tal. E aí um dia eu fiquei sabendo que aconteceu uma coisa na escola com um aluno nosso e eu não gostei. E eu fui na escola e fiquei muito, muito brava mesmo, de falar que com um aluno nosso não ia acontecer mais aquilo. Léo, eu cheguei no outro dia, todo mundo sabia que eu tinha ido na escola. Todo mundo sabia. Aí a primeira coisa que eles falaram, vou falar o jeitinho que eles falaram, dona, você foi na escola defender a gente? Eu falei, fui. E nisso, Léo, eu fui criando uma parceria tão grande com o Projeto Integral que eu consegui realizar sonhos.
Eu tive grandes parceiras. Eu tive a Dulce Romero, que foi psicóloga, voluntária. Eu tive a Regina Fabiano, que também foi voluntária. E eu tive uma equipe muito engajada. Eu até hoje... Comprometida, né? Comprometida. Hoje a Edna, que trabalhava comigo no projeto, ela trabalha comigo na escola, né? Então a gente tem hora que lembra dessa história. Então eu realizei sonhos. Eu realizei sonhos de levá-los para a praia, de que eles nunca tinham conhecido, de colocar todo mundo falando, nossa, essa Maristela é muito louca. E eu levei. Levei no McDonald's, levei no shopping, criei com eles o dinheiro legal, que foi assim, porque daí o que nós fazíamos no projeto, né? Nós criávamos, eles trabalhavam, eles produziam, então eles trabalhavam com cal, com macramê, arraiolo cafumico, com a Cida Costura, com a Marisa Decopagem. Eles passavam por várias áreas. Por várias coisas. E tinham aula de educação física, então eles nadavam, eles faziam. E o que era mais bonito que eu consegui fazer? A interação da nossa escola, dos primeiros passos, Priveste, com o projeto integral. Isso era lindo. Era uma troca, era uma coisa tão fabulosa, as crianças visitarem a gente na escola e eles visitarem as crianças no projeto integral. E a gente não via nesse aluno diferença. Olha que coisa legal. Bacana. Olha que história bonita de ser lembrada, de ser... Na Páscoa não tinha aquele, esse é meu, eu estou dando, eu estou recebendo. Não, era tudo junto. A gente comprava e os pais ajudavam e a gente dividia os ovos. Não é a gente estava levando para doar. Não, a gente comia junto. A gente partilhava daquilo junto. Então, são histórias, o projeto integral, ele me marcou nisso. Ele marcou minha fé. Porque eu chegava em casa com os problemas mais difíceis, eu falava, Senhor, o que eu vou fazer para essa criança? E no outro dia eu tinha uma solução. Quando o projeto acabou, eu meio que fiquei, não decepcionada, eu fiquei entristecida, porque eu vi que acabou uma linha que eu acreditava que dava certo. Mas, em compensação, veio a minha missão, que é a minha escola. Então, eu pude me dedicar integralmente à minha escola. Então, eu acho que Deus nunca tira uma coisa da gente para não dar outra. Então, Ele me deu a minha escola para eu poder abraçar, para eu poder transformar, para eu transformar vidas também, né? E eu nunca esquecer do projeto integral. Então, quando eu acho que uma coisa está muito difícil para mim, eu lembro do projeto integral, até hoje. Até hoje, quando eu falo, nossa, eu nunca vi isso, eu falo, pera, vamos lembrar que você já viu de tudo. Já passou. Já passou. Então, são conceitos que a gente tira, né? E são valores que a gente agrega à nossa vida. Toma uma aguinha, para você que ficou emocionado. Fiquei. Que eu acho que é uma coisa muito importante a gente falar sobre projetos sociais. E enquanto você está tomando sua água, eu vou te fazer uma outra pergunta. Você consegue me dizer, Maristela, quais são os principais motivos que levam ao abandono escolar? O que é preciso para reduzir isso daí, esse déficit? Eu vou falar para você baseado no Reginaldo Fagundes. Reginaldo Fagundes, ele foi pesquisador da IBGE. E ele fez um levantamento muito interessante em 2020, de 2020 a 2022. Primeira coisa que nós temos que entender são palavras significativas, mas que têm uma diferença muito grande. Abandono e evasão. São diferentes, né? Muito. O que é? Abandono. Então, abandono é o aluno que ele se matricula, mas ele deixa de frequentar a escola. E a evasão é quando ele nem faz a matrícula. Então, fala assim, o índice do Brasil significativamente teve uma diminuição muito grande de evasão.
mas em compensação o abandono continua muito alto, tá? Aí você pode me perguntar, Maristela, o que é que tem esse abandono ainda? Por que tem um abandono? Eu já disse para você, nós temos que ter uma escola base forte, mostrar para esses alunos que o que vai mudar a vida deles é a educação. Sim. Porque, gente, uma criança que vem de uma família que não tem a base sólida de escolaridade, né, que são as pessoas mais vulneráveis, eles vão trabalhar e vão achar que trabalhando, ganhando salário mínimo, eles vão mudar a vida deles, né? Não que eu seja contra isso, não sou contra, pelo amor de Deus. Eu acho que tudo, a gente tem que dar certo naquilo que a gente gosta. A gente acredita. A gente tem, outro dia eu estava conversando, eu achei muito interessante. Quando a gente aprender a valorizar as profissões de base, de mais simplicidade, nós vamos estar tendo a educação de base realmente fortalecida. Quando você olhar para uma pessoa que não ganha tão bem, mas que ela passou a ganhar porque ela estudou para ser aquilo, nós vamos estar vencendo, tá? Porque eles olham para a gente de igual para igual. Eu sou isso porque eu quero. Eu vou ser... Maristela, eu vou ser babá porque eu quero ser babá. Maristela, eu vou ser lixeiro porque eu quero ser lixeiro. Eu vou trabalhar de entregar cartas, eu vou porque eu quero. Olha que coisa legal. Gente, isso é muito forte. Se a gente entender que tudo que a gente quer ser tem que ser valorizado, tem que vir com uma educação. Enquanto não existir isso, vai existir a exploração. E a gente faz parte desse todo, porque a gente não para olhar, sabe? Então, eu acho, nós, assim, eu vou, depois que a gente vai ter uma conversa sobre isso, nós fizemos projetos muito bons ano passado na escola, e um dos projetos era isso, ser bom naquilo que você quer ser, sabe? Escolha uma profissão e seja bom, que aí o dinheiro vem. Daí não precisa, sabe, vem da maneira fácil, vem da maneira não, ele vem do jeito que tem que ser para ser vindo, sabe, para ser valorizado. A gente precisa valorizar todo mundo. Aí eu acredito numa educação realmente pautada firmemente nos valores, naquilo tudo que a gente tem falado. Falar sobre educação é um tema que envolve muitos tópicos, muitos assuntos, várias diretrizes, mas a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Mas eu não poderia finalizar essa nossa conversa aqui, Maristela, sem te fazer uma pergunta. O que você espera da educação do nosso futuro? Qual que é o formato de ensino que a gente quer construir para a nossa futura geração? Olha lá, isso é uma coisa muito intrigante, né? A educação, eu acredito que ela vai ser essa transformação dia a dia após dia. Ela vai vir com essa tecnologia. Eu acho que a inteligência artificial vai mudar muito a história da educação, mas os protagonistas vão continuar sendo os mesmos. Professor, aluno, família. E por trás de tudo isso vem a complexidade da evolução. Eu acredito que a educação ela tem que se transformar para transformar a humanidade. A escola ela precisa entregar um aprendizado de amorosidade, um aprendizado de amor com o próximo, de acreditar que o que eu posso, você pode também. Gente, eu sempre faço isso com as minhas filhas. Um está ganhando, outro está perdendo, não dá certo. Não tem o ganha-ganha. Não tem o ganha-perda, tem o ganha-ganha. Aí se complementa, aí se fecha, aí é união. A escola tem que partir para esse princípio. Ganha, o equilíbrio. Ganha, o equilíbrio. Tudo na vida é o equilíbrio. E tudo disso só tem uma palavra: fé. É acreditar que nós vamos conseguir mudar o mundo com a educação.
Então é isso. Conversamos com a professora, psicopedagoga, pedagoga e diretora escolar Maricela Monteiro, que representa, além de uma das famílias tradicionais aqui de Extrema, a família Monteiro, falou sobre também a importância do ensino nos dias atuais, tanto a educação infantil quanto o ensino médio. Bem, Maricela, eu quero agradecer muitíssimo esse bate-papo e a sua presença com a gente aqui no programa. Léo Deméter, te conheço desde criança. Obrigado, igualmente. É amigo das minhas filhas. Foi um prazer, eu fiquei muito emocionada quando eu fui convidada. E você me fez lembrar coisas, memórias afetivas. A gente lembra memórias afetivas, a gente sai do lugar com o coração aberto. E eu planto meu coração aqui com você. Obrigado. Obrigado. E nesse bate-papo delicioso, essa conversa fantástica, a gente se despede e a gente espera você no próximo Câmara Entrevista. Um abraço. Até mais. Tchau.